Olá a todos, aqui é o professor Roger Chardon. Esse vídeo tem como intuito esclarecer a dúvida de uma aluna postada no fórum. Então, vamos ao post e à resolução do problema. A ideia é criar dois métodos, um método privado que leia idades de 18 a 110 anos ou zero. Tá? Então, ele fica lendo um valor enquanto o valor for diferente de 18 a 110 ou for diferente de zero, ele fica lendo os valores. Ele é um método privado. Tá? Então, a aluna postou o código aqui, vamos começar a partir do código dela. Tá? Primeiro erro não, mas equívoco nesse código, reparem que o método aqui está declarado como público. E no enunciado pede que ele seja privado. Então a gente vai lá, já criei uma classe aqui chamada LeiIdade, está vazia, tá? A gente cola aqui esse código, lê uma idade, tá aqui. Reparem que faltou uma chave. O verdinho da classe ele não está fechado. O amarelinho do método está fechando aqui, que é essa chave aqui. Então a gente fecha ela e faltou uma chave aqui para fechar a classe. Tá? Então vamos corrigir o método para ser privado, como pede no exercício, private. Eu vou tirar essa variável teclado daqui, porque ela pode ser usada em outros métodos, né? Ou não, tanto faz, podemos deixá-la aqui, ou coloca no escopo da classe lá. Então, o que esse método faz? Ele tem uma variável idade, que armazena a idade, vai retornar ela, e aqui ele faz a leitura, usa a classe teclado. Enquanto ele faz o do, né? Faça, enquanto a idade for menor que 18 ou maior que 110, ele fica aqui dentro e a idade for diferente de zero. Enquanto a idade estiver dentro entre 18 e 110 e for diferente de zero, ele fica aqui dentro. Tá? Eu não testei bem esse método, depois a gente vai testar aqui nos códigos para ver se as condições estão certas. Então, a princípio está certo, esse método vai retornar uma idade válida. Voltando lá no post, agora pede escrever um método chamado leUmaIdade e ele fica lendo idades de pessoas até o usuário digitar zero. Depois que ele lê, ele retorna a menor das idades, menor idade lida, ou zero se nenhuma idade foi lida. Tá? Então, zero é a idade fictícia para encerrar a leitura de dados, de idades. Então a gente volta lá. Public. Não diz nada lá se é público ou privado, mas eu vou fazer público, porque teoricamente ele vai usar esse outro, então vai ser um método público. Int lê idades, vai ser o nome dele. Não tem parâmetro, abre chaves, fecha chaves. O que esse método vai ter? Bom, aqui eu já vou começar lendo a idade, tá? Então eu vou criar uma variável aqui também. Repare que essa variável idade aqui, ela não é a mesma dessa aqui. Apesar de ter o mesmo nome, essa aqui está no escopo deste método e essa está no escopo deste método. Ou seja, elas só existem enquanto seus métodos existirem, só enquanto eles estiverem em execução. Quando eles não tiverem mais execução, elas não existem mais. Então aqui é a nossa variável idade. E aí a gente vai fazer idade é igual ao nosso método lá de cima, pequenininho, leUmaIdade. Então, idade recebe o retorno de leUmaIdade. Então, aqui a gente leu a idade deste método aqui. E aí fica o usuário digitando até um valor válido. Ok, então aqui a gente tem um valor válido. Certo? E aí a gente faz a condição. Enquanto a idade for diferente de zero, ou seja, enquanto ele não digitar uma idade zero, que é a condição para sair, a gente vai pedir para ele digitando outras idades. Tá? Vou criar uma outra variável aqui. Na verdade, a gente nem precisa dessa variável aqui. Vamos criar para ficar mais didático. Int menor. Então, a gente vai criar uma variável para armazenar a menor idade. E aí, aqui dentro, aqui a gente armazena, então, menor idade é igual a idade. Ponto e vírgula. Então aqui a gente já jogou a menor idade para a idade. Por quê? Por que menor idade para dentro da idade? Porque a primeira idade vai ser a menor. Não tem outra para comparar.
Então, como ele leu uma idade, aquela ali já é menor, certo? E agora, enquanto a idade for diferente de 0, a gente vai fazer uma comparação aqui. If primeiro a gente vai ler de novo, né? Porque vai estar aqui dentro, então copiar essa linha aqui que é a mesma. Ctrl Shift T para ele organizar. Então a gente leu uma idade de novo aqui dentro e a gente faz if idade menor que menor idade. Vou colocar os espaços para ficar melhor de ler. Então, se a idade digitada for menor que a menor idade, a gente faz menor idade recebe idade. Então, agora a menor idade passa a conter o valor de idade. Se não, não executa nada, fica igual valendo a menor idade anterior. Depois do while, a gente faz return menor idade. Ponto e vírgula. Então, explicar essa lógica aqui. Reparem, a gente tem as duas variáveis, então idade e menor idade. Idade recebe uma idade, que é retornada aqui desse método privado. Menor idade recebe essa primeira idade, porque não existe outra menor. A primeira é a menor. Se o usuário digitar 0, ele nem vai entrar dentro do while, ele vai vir para cá e vai retornar a primeira idade lida. Tá? Então aqui a gente, na verdade, tem um erro. Aqui a gente não precisa colocar isso. Se ele digitar 0, mas está certo, perfeito. Se ele digitar 0, é o que tem na menor idade, então tá ok. Se ele digitar 0, então a idade tem a menor idade, e ele não vai entrar no while e vai retornar o valor 0, que é o que pede, ok. Se ele não digitar 0, ele vai cair dentro do while, idade é diferente de 0. Então ele vai pedir para o usuário digitar uma nova idade, que vai ser o retorno desse método ler uma idade, e a gente compara. Se a idade digitada for menor que a menor idade recebe essa nova idade. Bate aqui, volta para cá. A idade digitada é diferente de 0? Sim. Então, vem para cá, pede uma nova idade. Se ela for menor, vai para lá e assim por diante. Aqui a gente tem que fazer uma outra condição. Ela tem que ser menor que a idade e idade tem que ser diferente de 0 para cair dentro do if. Porque a hora que ele digitar 0, a gente vai perder a menor idade digitada. E vai atribuir 0 para aquela menor idade. Então a gente vai perder o valor anterior. Então, para ele entrar dentro do if e a gente jogar a variável da idade aqui dentro, ela tem que ser menor que a anterior, que é a menor idade, e tem que ser diferente de 0. Agora está teoricamente ok. Então vamos compilar para ver se tem algum erro. Não tem, vamos testar isso. Botão direito aqui, criar um objeto dessa classe. Com esse objeto aqui, a gente tem só um método público, né? A gente não consegue executar ele aqui. A gente não consegue executar o privado, a gente não consegue ver ele, então a gente vai chamar esse aqui, que vai chamar o privado. E aí isso aqui é o privado executando, tá? Porque o público chamou ele. Reparem que a gente só tem o uso do teclado lá dentro. Então vamos digitar 0, vamos ver se a menor idade vai vir a 0. Ó, retornou aqui, ó. Menor idade, valor 0. Ok. A princípio está ok. Vamos executar de novo o método. Vamos digitar 2. É maior que 0, mas é diferente de 18 e 110. Ó, pede para digitar a idade de novo. 3. Pede para digitar de novo. Agora vamos digitar uma válida. Vamos digitar 19. Pede para digitar de novo. Vamos digitar 34. A menor ainda é 19. Pede para digitar de novo. 78. A menor ainda é 19. Agora vamos digitar a idade 4054. A menor ainda é 19. Digitamos 0 para sair. Menor idade de todas 0 a 19. Certo? Então, a princípio está ok. Só vou dar uma melhorada aqui nessa mensagem. Por quê?
porque ele está pedindo... Tá certo, porque a mensagem é única, ok? Então, deixamos assim. Se ele estiver errando, ele vai ficar dentro desse while. Se ele estiver acertando a idade, ele vai ficar aqui dentro. Tá? Se alguém quiser fazer uma classe de teste, vou fazer uma classe de teste bem rapidinho aqui, para testar essa classe. Então, teste. Dentro dessa classe aqui, a gente vai... Ela vai ser bem simples, vai ter o método main. E a gente vai criar o objeto daquela classe que a gente fez e chamar o método layIdades lá. Então, public static void main string de args, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Ctrl Shift I para organizar. Então aqui a gente tem o nome da nossa classe lá é LeUmaidade. Vou só arrumar o nome dessa classe aqui, gente, porque ela está fora do padrão. Tem que ser a primeira letra maiúscula, porque é classe. Ok. Aí a gente vem aqui, LeUmaidade, uma idade, que é o nome da variável, é igual a new uma idade. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora, uma idade, se tu apertar Ctrl espaço aqui, ele deveria completar uma idade, ponto. Se apertar Ctrl espaço, agora ele lista os métodos dessa classe. Está lá o nosso método público. Reparem que o privado não aparece, porque ele é privado. LeIdades, que é o nosso método público. Então a gente vem aqui, ponto e vírgula no final. Ok, essa é a classe teste, tá? Essa classe, esse LeUmaidades, ele retorna um int. A gente pode mandar imprimir na tela esse resultado aqui. System.out.println menor idade, aqui, fecha aspas, mais LeUmaidade, fecha parênteses. Então o que a gente está fazendo? A gente está criando o objeto da classe LeUmaidade, tem um errinho de digitação aqui, e aí o retorno dela, retorno do método LeUmaidade, a gente está imprimindo na tela com a menor idade. Vamos lá, vamos testar. Reparem que agora a classe teste usa ela. Não precisa isso aqui. Botão direito. Executa o método main. Ok. Já está pedindo para digitar idades. Perfeito. Vamos digitar uma idade válida 45. Vou digitar outra idade inválida 2. Pede para digitar outra. 3 inválida. Agora outra válida. 32. Outra válida 18. Outra válida, 23. Outra válida, 105. E agora a gente digita 0. Reparem que a menor dessas idades é 18. Então tem que imprimir na tela 18. 0, menor idade 18. Certinho. Vou executar de novo agora só para validar o 0. Aqui, digita a idade inválida 2. Digita a idade válida 0. Menor idade é 0. Perfeito, então essa é a resolução do problema. O código vai estar disponível na comunidade. Então reparem, método privado que o exercício pede. Então, um pouquinho acima aqui, escreva o método privado que lê uma idade e fica lendo as idades enquanto ela não for, válida. Enquanto ela não for válida, não for entre 18 e 110, ou enquanto ela não for 0, ele fica lendo a idade, pedindo para repetir. E aí ele retorna uma idade válida, ou seja, ele retorna a idade de 18 a 110 ou 0. Então esse método privado ele serve para validar as idades. E aqui o método público que fica lendo idade até o usuário digitar 0. E aí ele retorna a menor idade lida ou 0 se nenhuma idade foi lida. Então esse foi o vídeo que o professor Roger Chardong se despedindo. Até a próxima.